E temos aí Receita Federal na área, banca FGV, prova no dia 19/3. E algumas peculiaridades, eu tenho certeza que você já deve ter pesquisado em tudo quanto é canal, principalmente quem é bem especialista nessa área. E tá tudo certo? E qual a diferença aqui desse canal? Esse canal é um canal de inclusão, voltado para quem tem transtorno de neurodesenvolvimento, como TDAH, pessoas com dificuldade de memorização, organização, planejamento e analfabetos funcionais, tá bom? E obviamente que para você também que não tenha nenhum tipo de dificuldade, sempre vamos inserir algumas coisas. O que eu vou trazer aqui? Algumas sugestões para quem tem essas dificuldades de como estudar, para quem tem muita dificuldade de comprar planejamento já todo engessadinho, até porque quem não tem essas dificuldades consegue sim seguir esses tipos de planejamento, não é uma crítica, mas para nós que estamos enquadrados em outra situação, que precisamos de algumas adequações voltadas para a nossa individualidade, vou explicar para vocês algumas prioridades de dezembro, janeiro, fevereiro e março, que eu acho que vai dar alguma ideia aí para você se organizar, tá? E deixar você atento com algumas coisas. Bom, poderia sair falando das matérias? Vamos falar bem rapidinho, vamos lá. Auditor pediu o quê? 10 questões de português, inglês 8, RLM 8, estatística 6 questões, economia e finanças 6 questões, administração geral 8 questões, pública 8 questões, administração pública 8 questões, auditoria 8 questões, contabilidade geral e pública 8 questões, fluência de dados 10 questões. Conhecimento específico, legislação tributária, 10 questões. Aduaneira, 12 questões. Direito tributário, 12 questões. Direito previdenciário, 10 questões. Constitucional, 8 questões. Direito administrativo, 8 questões. Analista, português, 15 questões. Inglês, 10. RLM, 10. Estatísticas 10, administração geral 10 questões, pública também, fluência de dados 15 questões, constitucional 14, direito administrativo 12, tributário 16, legislação tributária 14, legislação aduaneira 14. Para todos os cargos vai ter discursiva. Vieram 300 e poucas vagas para o auditor, discursiva 990 serão corrigidas. Analista 469 vagas, discursiva 1407. Mesmo que tenha essas vagas aqui no edital, mais cadastro reserva, com essa quantidade, pelo atraso que a Receita Federal teve em relação a lançar esse concurso, vai render, vai valer bastante a pena, principalmente para cargo de analista, né? Porque não é tão concorrido assim como de auditor. Para você que não sabe, o perfil da galera da área fiscal é um povo assim realmente muito determinado. Eu costumo dizer que é um nicho muito organizado, são pessoas bem objetivas e racionais, tá? Obviamente que se tiver um contexto já de depressão e ansiedade, você também se insere nesse canal de inclusão, até porque mesmo que você pegue um planejamento todo organizadinho aí para você, se não tiver adequações, você não vai conseguir reter o conteúdo, tá? O que mais que eu vou... sim. Eu quero que você anote aí, ainda estamos menos de 4 minutos, sobre o critério de desempate. Temos tanto auditor como analista, peso 1, para todos, tanto conhecimento básico como conhecimento específico. Mas o critério de desempate, presta atenção, discursivo em primeiro lugar, conhecimentos específicos em segundo, fluência de dados em terceiro. Então aqui já dá uma base de onde você vai ter que se dedicar mais horas, né, de estudos, até porque tá bem em cima, por mais que a prova seja em março. Se você não tiver uma carga horária ou uma constância, até porque, principalmente quem tem transtorno de neurodesenvolvimento, a maior dificuldade está relacionado na atenção sustentada, que é fundamental para a memorização, não vai dar tempo e alguns macetes que eu vou te passar aqui, tá bom? Que mais que eu posso... sim. De manhã, conhecimentos básicos vão ser... vai ser o dia da prova, à tarde, conhecimentos específicos, mínimo 50% para cada um, não tem mínimo por matéria, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer aqui para vocês. Tá, vamos lá, algumas observações gerais, tá?
Contabilidade geral e pública sempre foi essa fama de quem presta concursos na área fiscal. Sempre teve essa fama. Dessa vez, nesse edital, não deram tanta ênfase assim. Então, onde está maior ênfase? Em conhecimentos específicos, discursivas e influência de dados, que pelo que eu entendi, tá com nome diferente, mas está relacionado à análise de dados, TI e estatística. Tenho certeza que se você já é veterano, já está se dedicando há um bom tempo, já deve ter esse tipo de informação. É só para desencargo de consciência para quem caiu aqui de paraquedas, tá bom? Então, se você não está ótimo, não está bem em contabilidade geral e pública, vai ser uma das matérias que você vai ter que se preocupar muito menos, tá bom? Vamos lá, orientações que eu quero que você anote. Se você tiver transtorno de neurodesenvolvimento ou dificuldades para se organizar, memorização e atenção, tá bom? Toma cuidado. Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 orientações. 1. Deverá estudar boa parte usando questões comentadas. 2. Dependendo do seu estilo de aprendizagem, geralmente nós temos a necessidade sim de ver videoaulas, imprimir o material e escrever em cima, para não ter que ficar pausando muito videoaulas. E não é para comprar um curso imenso aí de videoaulas que não vai dar tempo, tá? Se você já comprou, você vai ter que escolher. Vai ter que calcular a quantidade de horas que tem e a quantidade de horas que você vai poder se dedicar para que você se organize com isso aqui que eu vou falar para você, tá bom? Esses blocos que eu montei. Então você tem que prestar atenção, depois voltar nesse vídeo aqui. Então, uma boa parte vai estudar através de questões. 2, videoaulas mais material impresso. Não precisa ser necessariamente assim, tá? Se você for usar as questões para estudar, ok? Pensa aí com a sua criatividade. Letra de lei, sempre que for ler, tem que ser com leitura reflexiva. Kátia, o que é leitura reflexiva? É quando você lê ali o código, fecha os olhos e reproduz. Lembrando que nós retemos conteúdos através de associação. Que é o que? Se você leu a letra de lei, você tem que ter um conhecimento prévio para conseguir associar de onde encaixa. Desse modo fica retido com muito mais facilidade na tua memória. Se você nunca estudou conteúdo de direito, você vai ter dificuldade. Mas eu acredito que o perfil que está ouvindo aqui não é o perfil de quem realmente não tem noção nenhuma de direito, tá bom? Mas se tiver transtorno de neurodesenvolvimento, tem que ser leitura reflexiva, tá bom? Leu, fecha os olhos, reproduz em voz alta para que você ative 2 áreas cerebrais. 2 áreas frontais, melhor assim, né? Pode ser cerebral também. 4. Usar um timer. Ou 15 minutos, pausa 5, ou 20 minutos, pausa 5, ou 50 minutos, pausa 10, tá? Como eu preciso que fique ativada a sua atenção sustentada, nas pausas, preferencialmente, mesmo que você não goste, vai ter que se esforçar para isso, pesquise e pratique mindfulness, tá bom? Pratique, vá pesquisar o que é isso, ou meditação guiada, porque nós temos muita dificuldade de ficar paradinho no lugar e sem pensar em nada. Não é essa a questão também. Também convido que você pegue numa playlist que eu tenho aqui várias sugestões de organização de estudos, tá bom? Tem ali para TDAH alguma coisa e tem para quem se perde. É bom você dar uma olhada lá para você fazer essas adequações também. Tem que ter bom sono. Quem não dorme não memoriza, tá bom? A alimentação leve também, já que aqui tem um gasto muito grande de 30%. Se você come uma comidinha bem pesada, vai gastar mais 30%. A fadiga mental vai acontecer muito rápido. Lembrando que não existe só burnout para trabalho, existe burnout no estudo também, tá? Em relação à intelectualidade, o esforço que você tem que despender para usar a sua atenção sustentada aqui, tá bom? Então toma muito cuidado com isso. Sugestão que eu vou te dar, tá? Então, vamos supor, dezembro. Marca aí, de dezembro até 15/1, você vai ter que montar um bom material de revisão. Você vai focar em conhecimentos específicos e fluência de dados. Já falei por que fluência de dados. Quando eu falo em focar nesse conteúdo aqui, sim, se você quiser investir em videoaulas, faça o cálculo, não vai pegar um negócio lá que você vai ficar vendo até a última semana da prova, tem que calcular isso de um modo que dê para você ver até 15/1, tá? Vai estudando e já montando o material de revisão. Vocês sabem ir, mas não sabem voltar.
tá? Então, tô estudando e vou montando, vou sinalizando, porque depois eu vou ter que voltar, tá? 16/1 até 16/2, rodar letra de lei. Organize para rodar 2 vezes, no mínimo, com leitura reflexiva também. A administração geral é uma matéria muito subjetiva. Talvez não dê tempo, nesse caso, separem questões aquilo que costumam pedir. Não vai pegar 200 mil questões que não vai dar tempo também. Porque se você passar só uma vez, provavelmente você vai errar do mesmo modo. Foque bastante em letra de lei, em administração pública e questões, tá bom? Em inglês, gente, você vai ter que, se você não tem noção, é muito ruim nisso, você vai ter que compreender os textos, pelo menos. Então, usar um dicionário ou um aplicativo, que acho que Duolingo, não lembro muito bem o nome, o que você pode estar vendo ali, mas um dicionário, lendo os textos, fazendo as suas anotações para memorizar as palavras e depois você conseguir compreender o que está pedindo e não zerar isso aí, vai ser legal, tá bom? É o que vai dar para fazer se você não domina. Focar em finanças, 16/1 a 16/2, contabilidade pública. Lógico que quando eu falo isso, não significa que você não vai pegar questões dos outros conteúdos, mas bem pouco, tá? Então vamos supor, de cada tema das outras matérias que ficaram de fora, procure pegar de 2 a 3 questões, só para que você consiga, num espaçamento curto, rodar várias e várias vezes. A questão não é a quantidade, mas é a qualidade, para que você rode com espaçamento curto. E um curto é de 10 em 10 dias, mais ou menos, já vai funcionar se você usar a atenção sustentada, tá bom? Então, ó, 16/1 até 16/2, depois volta aqui e marca. Do 17/2 até 1/3, revisar as questões que você fez ali atrás, no bloco 1 que eu montei, no bloco 2, refazer essas questões, separar o que errou, uma lista de erros para ficar organizado. Aqui você vai focar em questões para português FGV. Aqui vale a pena você comprar um curso de questões comentadas voltado para FGV, desde que não seja muito longo, tá? Principalmente você que é muito ruim em português, você que entra dentro dos encaixes aqui de quem tem dificuldades de compreensão, analfabetos funcionais, por exemplo, tá bom? Aqui você vai colocar português com bastante ênfase. Treinar discursiva, aqui sim é importante. Lembrando que um ponto aqui que eu esqueci, em dezembro, o que você tem que fazer com as discursivas desde já. Dá uma olhada nas discursivas da FGV, dá um Google ali, analise as notas maiores, pega alguns professores dando orientações de discursivas para a FGV, pega uma pastinha, coloca uma etiqueta, vai colocando lá essa pesquisa, vai entender, você tem que escrever bem, tem que tomar muito cuidado, tem que entender o mínimo de técnica de redação, o mínimo de técnica de discursiva, tá? E o que eles priorizam bastante. Agora aqui, do 17/2 até 1/3, uma sugestão. O que eu percebo, e você vai concordar comigo, é o que trava a gente na hora de fazer uma discursiva. Quando a gente não tem repertório. A sorte é que é voltado dentro de conhecimentos específicos e olha, toma cuidado com fluência de dados também. Mas eu acredito que não, mas fique esperto com isso. Como aqui no dia de dezembro até 15/1 você vai focar bastante nisso e vai montar um bom material, é importante que você aprenda tão bem essas matérias, de ponto que se você fechar os olhos você consegue explicar. Repertório é isso, que dependendo do tema que eles trouxerem, você não vai ter tantas dificuldades para desenvolver uma boa discursiva. Então aqui, 17/2 até 1/3, treinar discursivas, e vale a pena até investir num pacote de correção, né, de quem está bem voltado ali para a receita também, tá? Bom, 2/3 até 10/3, aqui sim, o senhor, a senhorita, a senhora vai pegar vários simulados, o máximo que você puder. Ah, mas vai ter coisa ali que eu não estudei. O que você não estudou, puxa uma flechinha, vai fazer com consulta e faça um mini resuminho ali do lado, tá? Que é aquela ideia da engenharia reversa. E o restante que você já estudou, você vai ver como que se você reteve mesmo. Se não reteve, vai separar ali, vai pesquisar. Imprima o simulado, deixa atrás em branco para você fazer as suas anotações e os seus resuminhos ali.
Quantos simulados você sugere, Kátia? Do dia 2 do 3 até 10 do 3? Gente, o máximo. 10 simulados, o máximo. Não tem problema, porque aquilo que você não reteve, você vai usar com consulta, e o que você já estudou, você vai analisar se você conseguiu tirar da memória curta e colocar para a memória de longo prazo, tá bom? Aí, se a prova é dia 19, na última semana você vai ficar numa super revisão. Vai refazer novamente as suas questões, vai novamente ali para letra de lei, vai repassar novamente, tente passar letra de lei no mínimo de 2 a 3 vezes, tá bom? No mínimo. Não é para ficar lendo só com os olhos em silêncio, tem que ler, e não é ficar lendo ali em voz alta ao mesmo, junto, não. Leu a primeira vez, fecha o olho e tenta reproduzir, não palavra por palavra, mas associação no contexto geral, tá? Porque daí você não vai precisar de um número muito grande de revisões. É nesse sentido que eu falo pra você. Kátia, pega o auditor ou o analista. Se você tiver, mesmo estudando há muito tempo para auditor, e a tua nota não tá legal, a gente sabe que as notas não são tão altas porque são provas muito difíceis, tá? Você vai focar em analista. Eu acho que a remuneração de analista já é maravilhosa. Então vale muito a pena, tá? Dentro das sugestões que eu dei aqui, volta o vídeo, anota aqui, desenha essa minha fala, vai em outros canais, agregue as sugestões de outros professores também, volta aqui e adeque a sua individualidade, tá? Porque pra gente não funciona esse geralzão que é passado aí, mesmo que o professor, mesmo que a outra pessoa esteja dizendo que vai estar ali te mentorando, mas eles não são especialistas em relação às dificuldades que vocês têm, mas precisa agregar também as ideias ali, junta com essa aqui. Olha a lista, a playlist que tem aqui no canal, tenta fazer algumas adequações e manda brasa, tá bom? Tendo alguma dúvida, entra lá no grupo do Telegram, me marca que eu te respondo, não se preocupe. Deixa eu só ver se eu não esqueci mais alguma coisa aqui. Não, eu sei que tem outras matérias aqui, sobre economia, a administração geral, eu até falei, né? Raciocínio lógico e estatística, galera, por favor, com questões comentadas. Você não vai pegar questões comentadas em PDFs, a gente tem essa dificuldade. Veja se tem algum professor que também vai disponibilizar um curso trazendo a teoria em cima das questões. É assim que a gente aprende melhor, é assim que a gente retém melhor. A maioria de nós somos sinestésicos, visuais e auriculares. De nós que eu falo no contexto de inclusão, tá bom? Então, não vá me pegar um monte de teoria aqui em cima disso, não vá me pegar questões que você vê em um monte de páginas e que não vai rolar. Então, se perceber que não tá rolando, não fica batendo ali em ponta de faca, porque não tem tempo para isso, tá bom? Que mais aqui? Deixa eu ver. Eu acho que só. Detalhes ali em relação ao que cai, de conteúdo que cai. Se você já comprou o teu material e quer que eu analise esse material que você comprou, porque você ficou empolgado e tá percebendo que não tá rolando para você por causa das peculiaridades que eu mencionei, entre em contato com a minha equipe, nem que seja para fazer uma sessão única, eu avalio com você e dou as minhas sugestões dentro da tua rotina, da tua individualidade, tá bom? Numa dessa eu viro a tua chavinha, a gente tem um start maravilhoso e você consegue salvar a lavoura. Combinado? Boa prova, espero que vá bem, deixa aqui nos comentários e abraço forte de ursa. Me segue também no